Então vamos começar. Um prazer enorme estar aqui. Esperar a Naraline entrar. Hoje o assunto é muito interessante, né? Vamos colocar aqui. Boa noite. Olha só quanta gente bacana entrando já. Dê o seu boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre glúten. Mônica. Já aceitei ali. Vamos ver se a Naraline consegue entrar. Lucimar, querida, quanto tempo! Olá, boa noite. Bom te ver. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? Tô. Com esse filtro. Depois dessa cara de cansada que eu tô, olha que tô até com uma boa. Não, minha filha, eu também botei uma cor aqui, porque a pessoa também não quer estar com a cara 100% não, que eu tô no frio, fora do comum hoje. Não sei o que tá acontecendo. É mesmo, mas tá frio aí. Nossa, muito frio. Eu não senti esse frio, não tinha sentido esse frio ainda. Tô impressionada. Bom, é o frio que tava aqui semana passada, acreditou? Ah, que coisa Ah, chata. que bom, ambas estão com áudio bom. Eu adoro gente assim que ajuda, que sabe, Né? Que interage com a gente, fala que tá interage. tudo certo. Exatamente. Olha, muito obrigada. Fico feliz. Bom, Naraline, para gente começar hoje, eu propus esse assunto que ontem eu fiz uma live, foi uma live bem bacana, né? Foi sobre o assunto que eu talvez um dos assuntos que eu mais domine, que eu mais gosto, que eu mais e que realmente mais muda a vida das pessoas, né? Ó, a imagem tá boa também. Que bom, né? Então, é importante que você traga esse assunto agora, primeiramente, boa noite. E, em segundo lugar, parabenizar a Naraline pelo dia de ontem, né? Que foi muito Ah, obrigada. sionista, né? Que eu acho que é uma dádiva a gente ter gente tão boa perto que possa ajudar tanto, né? Ontem eu estava conversando com uma paciente sobre isso. Às vezes nutricionista atrapalha, mas tem muita nutricionista que ajuda. Então, é uma dádiva ter uma pessoa como tu podendo participar comigo, né? Que a gente possa conversar, trocar uma ideia, né? E cada vez mais as nutricionistas estão talvez se atentando, né, para a importância do papel delas na vida das pessoas, né? E principalmente a questão da modificação, né? Porque não é só prescrever uma dieta, né, Naraline? É muito mais do que isso, né? O nutricionista ele tem um papel assim primordial, né? Na questão da alimentação, na questão da orientação, na questão de toda a abordagem que a gente tem que ter com os pacientes, né? Então, acho que parabéns então pelo teu dia, muito obrigada e por estar aqui. E Eu que aí, agradeço, doutora. Eu que agradeço. Inclusive, ontem falei, ontem assim, eu não tinha palavras para agradecer a quantidade de mensagens que eu recebi, tanto no Instagram quanto de pacientes no WhatsApp. E é exatamente isso que você falou. Já são 16 anos de formada, e por um bom tempo, eu vou te dizer que se eu recebesse um elogio, eu achava que não era, que eu não estava ao alcance dos elogios. Hoje eu não me sinto assim. A cada elogio eu fico completamente feliz e entendo que tudo que eu estou fazendo está sendo reconhecido. E é exatamente o que você falou. Eu já fui a nutricionista de só calcular e entregar. Hoje eu sei que é muito mais do que isso. A gente lida com o ser humano, com o comportamental dele. A gente tem que ser humano para entender a realidade, as dificuldades, tudo que essa pessoa passa. Então, não é só fazer uma dieta, é realmente conhecer a pessoa, a sua história. Eu acho isso sensacional, porque a pessoa ela tem que entregar a história dela pra gente, ela tem que me contar coisas da infância até o dia de hoje. Isso, assim, é uma entrega muito grande, é confiar muito em mim. Então, assim, eu fico extremamente grata pela pessoa que me escolhe para ser esse profissional de orientar, sabe? É uma gratidão enorme. Eu falo que a nutrição mudou a minha vida, tem mudado.
e me ajuda a transformar a vida das pessoas. Tem nada mais gratificante do que isso. Mas, Maraline, a gente vai entrar numa seara nutricionistas têm uma certa dificuldade de entender. Eu vou dizer dessa forma para não dizer outras coisas, né? Uhum. E melhor, né? Melhor mas que é o glúten. E aí o glúten, vou deixar para começar, porque melhor que nutricionista do que eu para fazer essa análise que é o glúten, onde está o glúten, né? Onde a gente encontra o glúten, onde é que ele está escondido, né? E aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre os sintomas. Mas assim, tem essa questão, Naraline, para retirar o glúten da dieta. O que é esse glúten que está escondido em tudo e que hoje eu entendo que é o alimento que causa mais sensibilidade, que causa maior número de contatos. Isso é verdade ou não é, Naraline? Vindo do nosso nutricionista. Total verdade. E eu ainda encontro, apesar da gente tentar disseminar tanto a informação e o glúten, assim, ele ser realmente, de fato, um assunto tão abordado hoje em dia, se você coloca no Google glúten, meu Deus, são, nossa, reportagens, manchetes, é tanta coisa, se você colocar aí, você pira, porque é muita coisa falando sobre o glúten. Então, tem todas as campanhas a favor e tem todos aqueles que estão defendendo as causas do glúten. Esses dias mesmo eu vi um profissional, colega da minha área, dizendo que tudo que a gente fala do glúten é tudo terrorismo. E que o glúten não tem, não causa todos esses danos, não leva a nada, que a humanidade desenvolveu e cresceu aí, e evoluiu comendo glúten, e a gente sabe que não é essa a realidade de fato. O primeiro ponto é dizer para as pessoas que o nosso trigo de hoje não é igual ao trigo de antigamente. Então, essa história de falar assim, mas Jesus na ceia repartiu pão e era glúten. Gente, primeiro que nós estamos falando de coisas completamente diferentes. É uma justificativa muito feia querer justificar comer pão porque na Santa Ceia tinha o pão com glúten. Porque esse pão que você tem hoje, ele não tem nada a ver com o pão de antigamente, nem com o trigo de antigamente. Hoje a gente está falando de um trigo que ele tem 5 vezes mais glúten do que o trigo de antigamente. É um trigo totalmente modificado geneticamente. A gente tem um trigo anão. Então não é, a gente não está falando da mesma coisa. E quando a gente fala do glúten em si, nós estamos falando de 5 vezes mais glúten nos produtos, adicionando outros aditivos químicos, isso virou uma goma. Então, como que um organismo que nós, na verdade, nosso organismo não foi feito mesmo, tá? Para ter esse contato com glúten. De qualquer maneira, o nosso organismo não foi feito. Então, se a gente tivesse uma microbiota saudável, se todo mundo comesse comida de verdade e às vezes tivesse contato com esse glúten, tá, estaria tudo bem. Mas não é a realidade. Nós estamos falando de pessoas com as microbiotas completamente desequilibradas, comendo comida processada, com a dieta daquela que se pode comer de tudo, moderadamente, só agredindo, inflamando, e cada vez que ela aumenta esse contato com glúten, mais reações ela tem. E aí a culpa é do estresse, a culpa é do não sei o que, não. E às vezes a culpa é só do glúten. Você faz uma retirada do glúten da dieta da pessoa e a pessoa no mês seguinte volta completamente diferente. Exatamente. E começa a enxergar o peso disso, né? Ó, a Mônica colocou assim, e o pão integral, que era para ser uma pedra, e eles adicionam ainda mais glúten para o treco ficar macio. Essa questão do Perfeito. trigo porque o trigo original, o trigo, vamos dizer, ancestral, ele era um trigo que a gente chama, que a gente considera como diploide, né? Então ele tem essa característica genética, né, de somente 2 cargas genéticas nesse trigo, como se fosse uma duplicidade da carga genética, é o que a gente chama de diploide.
E com o passar do tempo, com as hibridizações, né? Então, com os processos de alteração genética desse trigo, que é o trigo que a gente tem hoje, e ainda a gente tem uma diferença do trigo da panificação, né? Que é um trigo diferente. A gente tem para outros tipos de utilidade dentro da alimentação. Porque o trigo que é destinado para fazer pães, ele é diferente do resto. Então, hoje a gente tem um trigo que não é mais um trigo diploide, é um trigo que pode ser tetraploide, hexaploide, ele pode ter muitas modificações a partir dessa hibridização. Essa é a coisa mais importante. Foi modificado, e as pessoas têm que entender que foi modificado geneticamente. Aí colocaram assim, o ser humano planta trigo há cerca de 10 mil anos. Esse intervalo de tempo não é nada em termos de evolução. É muito difícil o Homo sapiens ter desenvolvido uma forma de processar o glúten que ingere. Exatamente isso. Então, assim, quando a gente vê o povo mais primitivo que tem essa notícia, né? Que começou com a plantação e com a ingestão do trigo, a gente vai para o povo que chama o povo panificador, que é o povo egípcio, né? Então foi no Egito Antigo onde a gente teve essa introdução, né? Não só do glúten em si, porque o trigo tem o glúten é uma proteína, né? Que está presente no trigo, então a gente chama ela de lectina, e no caso do trigo é uma prolina, então a gliadina e a glutenina, que são as duas maiores proteínas, são consideradas antinutrientes, e esse antinutriente a gente chama de lectina, e essas lectinas específicas também têm a prolina, a gliadina e a glutenina, mas em maior quantidade a gliadina. Então, teve a introdução desse povo panificador, né? Então, que eles começaram a fazer, começaram a não só a cultivar, mas a modificar esse trigo e a transformar esse trigo em pão, né? Que é realmente hoje a gente tem até mostram, né, as pessoas fazendo pão, cozinhando pão, macerando o trigo para formar a farinha, né? A gente tem as primeiras descrições, e existe a primeira descrição do primeiro infarto agudo do miocárdio no povo egípcio, que se vocês procurarem no Google, vocês podem colocar o papiro Ebers, que foi a primeira descrição médica do mundo. E essa descrição foi de um infarto agudo do miocárdio, uma característica do infarto agudo do miocárdio. Então, antes não se tinha nenhuma descrição, e a partir dali, se a gente começar a ver, tem o livro, né? O livro do Protein Power, né? Que é o poder da proteína, que ele faz todo esse resgate, né? O doutor Cade, Michael Cades, acho que é esse o nome. Ele faz toda essa descrição histórica do povo egípcio e fala muito sobre o trigo e sobre todas as doenças que o trigo começou a ocasionar no povo egípcio. Então, aumento da circunferência abdominal. Sabe aquela barriguinha que você tem, aquela pancinha que você não consegue perder, que muitas vezes as pessoas acham que é inchaço? Ah, minha barriga está sempre inchada. Que é aquela pancinha só no final, não é a circunferência em si aumentada. Não é o aumento total da circunferência abdominal, que é diferente daquela pancinha, aquela barriguinha que a mulher chama de pochete, que ela não consegue perder. Essa pochete, pessoal, anotem aí, ponto alto da live. Essa pochete é trigo, é glúten. Ponto alto mesmo, que isso vai dar o que falar. Ponto alto. A mulherada glúten. Toda manhã tira o glúten para perder a pochete, tá? Nós estamos falando coisa séria. Não é brincadeira, exato. É coisa séria. Eles acordam secas, né? Ah, hoje eu tô com a barriga sequinha, né? Então, essa pochete, essa distensão abdominal na parte inferior do abdômen, mais próximo da pelve, ela é característica. Se você olhar no povo antigo as fotos, ela é característica desse povo que começou com a introdução do glúten e do trigo. E a ginecomastia também nos homens, então a gente tem fotos, né? Que também é muito característica da ingestão de trigo e, consequentemente, do glúten. Então, a gente tem, então, essas duas características físicas
que estão diretamente relacionadas com a ingesta do trigo. Além disso, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que o povo egípcio, ele tinha uma dieta basicamente com cereais, então cereais integrais, né? Então o trigo era um deles, né? Além disso, eles comiam pouquíssima proteína de origem animal, eles comiam peixes, eles comiam azeite de oliva, eles comiam algumas frutas, que se você parar para pensar, tudo isso que eu estou falando é característica de qual dieta? Da dieta mediterrânea. Então, o povo egípcio, ele era um povo que se alimentava basicamente da dieta mediterrânea. E mesmo assim, ele tinha a incidência de dezenas de doenças. Foi ali que se iniciou o processo de doença na humanidade, em maior escala. Porque doenças sempre existiram, principalmente as doenças infecciosas, mas a partir dali as doenças não infecciosas começaram a existir. Então, se você acha que a dieta mediterrânea é a oitava maravilha do universo, você pode ter certeza que não é. E que existem muitos vieses nos trabalhos que mostram a dieta mediterrânea como a melhor opção para uma saúde plena e para o tratamento das doenças. Concorda comigo, Naraline? Perfeito você falar isso, doutora, porque às vezes o que a gente encontra, a gente sabe que a internet traz muito conhecimento, que né, a gente está aqui doando nosso conhecimento e as pessoas estão o tempo todo pesquisando. E a dieta mediterrânea, por exemplo, é uma dieta que também fica no ranking, assim, no topo de procura, quando você coloca no Google também, é uma das mais procuradas. Por quê? Porque base é grãos, né? Porque aí o pessoal pode comer o carboidrato sem tanta culpa, e é a promessa de ser uma dieta tão nutritiva. E a gente tem que deixar claro que não funciona assim. Algumas pessoas podem sim fazer a dieta mediterrânea, ter seus benefícios, e aí entra a história genética. Tem pessoas que têm uma genética que pode até favorecer sim o uso de uma dieta desse padrão, mas não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então eu estou sempre falando para o paciente, não queira fazer o que o outro está fazendo. Busque entender quem é você. Porque se você já está comendo grãos há um bom tempo, se você já faz a ingesta de trigo há um bom tempo e não tem saúde, não tem qualidade de vida, está com sobrepeso, como a gente já falou, circunferência abdominal aumentada, o que a gente vê em homens que estão com seus corpos deformados, com barrigas enormes, né? E a gente tem que falar sobre isso. E lembrando que, quando a gente está falando de glúten, não é só o pão que a gente está falando, a gente também está falando da cerveja, tá, gente? A gente também está falando de outros produtos que a gente tem glúten. A gente não está falando só do pão. A gente está falando do pão porque ele é um campeão, né? Já vi aqui gente falando, mas eu amo pão. Gente, então, mas a gente tem que pontuar isso porque você deixa de comer um alimento que é nutritivo para comer pão. E se você perguntasse, mas pão tem algum nutriente? Não. Nutricionalmente falando, não tem o porquê comer pão, sabe? E não tem nada que eu possa justificar o paciente que fala comigo assim, mas assim, mas o pão não vai fazer. Pão não vai fazer falta nenhuma, porque ele, nutricionalmente falando, eu não tenho nada para falar de bom dele. Mas eu como integral. Gente, não mudou nada. Não mudou nada. É trigo do mesmo jeito e ainda costuma ser pior. Se você for pegar a tabela de ingredientes de um pão integral para um pão comum, ele tem muito mais ingrediente que você não faz ideia do que o pão comum. Eu ainda falo para o meu paciente, olha, se você for comer, vou viajar, vou pro hotel, vou comer no café da manhã. Me come o pão francês, cara, porque o pão integral ainda é pior. Ainda consegue ser pior. Então, assim, pão integral, só falando assim, só abrindo 2 parênteses aí, depois continua porque tá sensacional. Mas assim, ó, 2 coisas eu acho interessante. Primeiro, a questão dos integrais, as pessoas têm muito mito dos integrais. Eu recebo toda semana no consultório alguém que fala, porque eu adoro comer um integral, porque tem que comer um integral. Há uns anos atrás, Naraline, existia uma dieta que era chamada macrobiótica. Tu lembra disso, né? Que era toda baseada em cereais, em coisas papapá. E as pessoas tiveram essa ideia, elas mantêm
enraizado. Pessoal, eu vou falar uma coisa muito séria. Se você vai comer um arroz, se você vai comer um pão, se você vai comer uma massa, seja integral, não coma. Coma a massa branca, o pão branco, o arroz branco, polido, a massa branca. Não coma integral. Por quê? Quando você come um arroz integral, qual é a diferença? O arroz ele tem uma casca e ele tem uma película e ele tem o grão. O arroz polido é o arroz que é retirado a casca, a película e deixa ele inteiro, sem nada por fora. Quando você come o grão integral, e isso para todos os grãos, tá? Você vai fazer o quê? Você vai retirar a casca, mas a película, que também é uma parte da casca, e essa película, ela tem antinutrientes. E muita coisa, né? Pouco não. E muita coisa. Então, coloque no antinutrientes de arroz, para você entender o que é aquilo ali. Então, assim, os grãos, quem nos fez, Deus, Buda, lá, seja lá quem for, nos fez de uma forma perfeita. Os grãos, eles não são para ser comidos, eles são para ser plantados. Eu falo isso direto com o meu paciente. Falo, gente, grão foi feito para germinar. Grão não foi feito para ser ingerido. A capa de antinutriente dele... Aí eu falo muito com o paciente, vê se você coloca o grão lá assim, qualquer animal vai lá comer. Vê se os carnes... Não vai comer, porque os animais são tão inteligentes que eles sabem que aquela capa de antinutriente ali não é para comer, que não vai fazer mal. E aí vocês vão perguntar assim, então por que a gente come? Mas é a base do prato do brasileiro. Arroz e feijão, é essa que é a nutrição. Gente, na verdade foi isso que deu para alimentar o povo. A população foi crescendo, 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 crescendo. É muita boca para pouca comida. Era muita boca para pouca comida. Então vamos tacar grão em todo mundo, que é fácil de estocar. Entendeu? É fácil de plantio, vamos tacar grão em todo mundo. E aí era muito mais fácil falar bem de grão, que a combinação de arroz e feijão é a combinação perfeita de proteína, que está longe de ser, do que falar para você que carne era interessante, porque não tinha para alimentar todo mundo. Vai falar que carne é interessante? Não vai ter. Não vai. Exatamente. Não então, a gente e aí, tem que... sabe o que que eu... E aí, doutora, sabe o que que eu recebo direto de questionamento, assim? Mas aí, o que que você fala pro brasileiro assalariado mínimo em que base da casa dele são grãos? Gente, infelizmente, não precisava ser assim. Isso é um sistema, né? Que começa de cima para baixo. Porque, na verdade, comer de forma natural é muito mais simples do que se imagina. Ficar longe desses antinutrientes é muito mais fácil do que a gente imagina. E eu já mostrei no meu Instagram em um outro momento que se você for para o mercado, se você for para uma feira, se você comprar só os vegetais que estão na promoção, se você comprar as carnes de segunda, você ainda consegue ter um padrão de gasto muito parecido com o que se enfiar nos grãos. Entende? Só que isso não é preconizado. Isso não é falado, isso não é ensinado. Então, o que a gente está tentando passar para vocês é esse tipo de informação. Nós não estamos falando que nunca... mas então nunca mais vou comer arroz e feijão, isso é culto. Não, gente, não é isso que a gente está falando. Mas a gente está falando que para uma pessoa que já está desnutrida, quando eu falo desnutrida, todo mundo pensa que desnutrição é magreza. Não, a gente está falando desnutrida de uma pessoa que não come nada que tenha nutrientes. As células estão completamente desfalecidas porque não tem de onde tirar nutriente, porque a pessoa não come. Para uma pessoa dessa, a base ser arroz e feijão é péssimo, porque o pouco que ela come, às vezes, ela está comendo de antinutriente. Então, assim, mas para uma pessoa saudável, que foi num restaurante, comeu um pouco de arroz e feijão, foi na casa da avó, foi na casa da mãe, comeu arroz... De repente, tá tudo bem, tá tudo ótimo. A pessoa tá blindada, ela é nutrida, sabe? Agora, a gente tem... E por isso que a gente tanto insiste, né? É reconhecer, de fato, os seus sintomas, o que você está sentindo. A retirada de grãos, na maioria dos pacientes, traz benefícios assim. Não tem como destacar todos os benefícios, de tantos que tem. Exatamente isso. Então, acho que a coisa mais importante que as pessoas entendam é realmente a questão do grão em si, né? Então,
entendeu que a base de uma alimentação, e aí as pessoas batem, ah, mas o vegano só come grão. Pessoal, não dá. Não dá para ser vegano, pessoal. Não Ai, dá. adorei a sua postagem. Tá aí espalhada, mas você enfatizou a sua postagem da mãe vegana, né? Para quem não assistiu, quem não viu, a mãe vegana que foi condenada à prisão perpétua porque estava alimentando uma criança de 18 meses. 18 meses, né? Meses, sete, sete, Só a base de frutas e verduras e a criança veio a óbito, veio a falecer. Então, e assim, aí tem gente. gente maluca. Eu apaguei alguns comentários na Aralina. Tem louca, louca já tá em pó. O problema não era dieta. E eu botei um artigo ali. Tipo, não tirei da minha cabeça. Ah, não, tudo bem, eu sou contra veganismo. Vamos lá, não sei o quê. Porque eu não sou contra nada e não sou a favor de nada. Eu sou a Que é favor o que que as a gente pessoas... está deixando claro aqui desde o primeiro dia, né? Nós não estamos aqui nos referindo a nenhuma dieta específica. A gente está querendo passar o que é de informação científica, base, o que realmente. E aí as pessoas colocam assim, ah, o problema não é que era ser vegano, o problema é que ela era doente mental. Querida, o problema é que as pessoas, quando entram nesse tipo de apologia por N motivos, e hoje as pessoas são veganas, não é porque são veganas raiz, como eu digo, assim, a pessoa que tem o cerne, assim, sabe? Porque a maioria nem é. É por uma questão ideológica, é por uma questão política, às vezes é por uma questão, enfim, nem sabe por que é vegano, que acha que tem muito coisa ruim no animal, porque o animal tem hormônio, porque o animal tem sofrimento, porque as pessoas nem sabem como é que é a produção animal, as pessoas nem entendem o que boi come, as pessoas não têm nem noção do que uma galinha come, as pessoas não têm noção como é que faz uma produção de peixe. As pessoas não têm noção de nada, as pessoas vivem numa bolha, as pessoas são completamente alienadas do planeta. Falo isso direto. Preciso dentro da bolha. Mais ou menos isso aí mesmo. Olha, tem gente que não consegue ligar o cré com o leg, nem eu digo, sabe? Não consegue raciocinar, não consegue ter um senso crítico, não consegue ir atrás da informação, ler uma coisa e acha que aquilo ali é uma verdade absoluta. E vivendo verdades absolutas, as pessoas ficam completamente bitoladas, né? Então, eu acho que isso é muito importante que as pessoas entendam, não é? Eu como de vez em quando em restaurante vegano porque eu adoro tempero, adoro o gosto, acho super bacana, acho sensacional. Entendeu? Mas é o dia que eu vou comer uma carne de noite e tá tudo certo. Entende? Tá tudo certo porque eu gosto de comer uma beterraba, eu gosto de comer uma abóbora, eu gosto de comer uma couve, eu gosto de comer um feijão de vez em quando, eventualmente, vai ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias eu como um feijão, muito eventualmente, porque o feijão nem sempre consegue tirar todo o antinutriente, tem que ter um bom demolho, tem que ter uma boa cocção. E esses veganos, às vezes, eles conseguem fazer de uma forma, até porque tem, que nem eu digo, tem vegano inteligente que faz grão germinado. Então é sensacional, porque tem gente que realmente pensa no que está fazendo, pensa em toda essa questão. Mas tem gente que segue por N motivos. Então, aquela questão religiosa, aquela questão mais assim, de ética moral, assim, né? Porque a pessoa realmente entende, enfim, ele segue há muitos anos e tal. Eu não vejo isso. Eu vejo coisas mais ideológicas, mais partidárias, sabe? Mais do bem contra o mal, direita contra esquerda, do que realmente uma questão do veganismo pelo veganismo em si, né? Por a coisa mais, vamos dizer assim, pelo cerne da questão, que é muito maior do que qualquer outra coisa ideológica e partidária. Mas, voltando à questão do glúten, só para fazer a curiosidade aqui, eu coloquei glúten no Google, se vocês digitarem agora. A gente hoje, dia 1º de setembro de 2022, a gente tem aproximadamente 1.420.000 citações. Milhões de Eu te falei. citações. Então, É assim, impressionante, né? acho que é bastante para a gente entender, e eu acho que o glúten realmente... Ontem eu dei esse dado, porque eu estava pesquisando, né? Sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais de 20% da população come dieta gluten-free. E 2% desses mais de 20% são realmente celíacos. Então, as pessoas já estão realmente acordando para a questão do glúten, acordando para a questão do intestino, acordando para a questão da desbiose que a Maraline falou, dessa questão do lixo das comidas processadas, ultraprocessadas, industrializadas,
da quantidade além do glúten, de outros antinutrientes, de outras toxinas, de outros edulcorantes, conservantes, emulsificantes, né? Coisas que te levam antes desse planeta, como eu digo, né? Porque você acaba ficando doente. E realmente a gente entender esse processo é uma coisa que o Brasil ainda está muito atrás, porque tem muita gente que não consegue entender isso, mas os Estados Unidos já está, como sempre, né? À frente e entendendo mais, até porque lá se publica muito mais, né? E na inglesa se publica muita coisa interessante. Concorda comigo, Naraline, nessa questão dos veganos? Concordo plenamente. E com todos os pontos e vírgulas e contextos, concordo plenamente. É exatamente isso. E concordo com você também que a gente fica bem atrasado. Às vezes eu recebo esse questionamento também. Por que quando você coloca estudo lá no seu grupo VIP do Telegram é estudo em inglês? Porque, gente, nós não temos isso aqui. Os estudos, né, de maior relevância, quando a gente fala em estudo, a gente está falando de estudo randomizado, a gente está falando de estudo que realmente não é estudo observacional, em que a gente só não tem um contexto. O observacional tem o seu lugar? Tem, porque ele serve para abrir campo para outros estudos. Mas a gente está falando de base científica de peso. Então, não temos aqui no Brasil. Então, a gente tem que buscar todas as informações. Por isso que eles estão à frente. A gente tem que ficar atento, sabe, gente? Não é só pesquisar em Google e ver o quê. O meu pai, por exemplo, doutor, é aquele do TikTok. Falou no TikTok que se tomar água de berinjela, eu vou melhorar minha diabetes. Falei, pai, pelo amor de Deus, pai. Meu filho, foca em fazer o que tem que ser feito. Não é a água de berinjela que vai resolver o problema. Então, assim, eu acho que é isso. É a gente entender que é um problema. E o assunto que a gente está falando hoje, que é o glúten, é um problema, sim. Quando eu vejo... Olha, essa semana, doutora, deixa eu te contar. Minha irmã mandou para mim assim, Naraline, olha essa. Um nutricionista com mais de 200 mil seguidores, falando o seguinte, a postagem era, troque esse por esse. E aí ele fala para trocar, por exemplo, de pré-treino, abacate ou pasta de amendoim e ovos por pão, doce de leite e um copo de Coca-Cola. Eu quase surtei. E na legenda ele fala, vamos parar com o terrorismo. Podemos comer de tudo, com moderação. Isso aí, Coca-Cola é ótimo. Sabe? Uma então, benção. assim, a gente tem que deixar claro, gente, que não existe esse negócio de podemos comer tudo com moderação. Não tem esse negócio. Isso é mentira. Isso é irreal. Isso não funciona. Mas fulano de tal emagreceu desse jeito, fazendo isso. Emagrecer, gente, eu canso de falar. Dieta da lua emagrece, da sopa, da maçã, do monte que emagrece. Emagrecer, estar emagrecido é uma coisa. Eu tô te falando assim, tá, e os sintomas? Porque tem gente emagrecendo comendo pão. Tem. Mas tá, quando a gente vai conversar com essa pessoa, que sintomas você tem? Nossa, um cansaço, uma fadiga. Eu tenho uma coceira na cabeça. Uma paciente me relatou ontem que a gente já estava num processo de limpeza muito bacana, sem o glúten, e foi sensacional na vida dela, em vários aspectos. E aí ela foi e fez uma viagem e comeu. O que aconteceu? Ela não comeu um dia só, né? Ela comeu mais de uma vez. Quando ela apareceu no consultório, se ela depois de assistir essa live, ela vai mandar mensagem para mim. A pele dela tá cheia de erosão. Você não tá entendendo. Ela tá com um monte de machucado na pele. E ela me falou assim, Naraline, a vida inteira eu me consultei com o dermatologista por conta disso aqui, porque eu tive isso a vida inteira. Cor da cabeça dela tá cheia de machucadinho, coçando, e a pele dela. E ela me falou assim, Naraline, agora, você já tinha me falado, eu tirei, eu vi a melhora, mas agora eu tô provando real. Eu comi alguns dias, explodiu tudo de novo. Machucada, ela tá com machucada no tornozelo enorme, que abriu e inflamou. E ela tá toda inflamada. Eu falei, cara, é isso que eu tô te falando. Porque ela já tinha feito teste para saber se era celíaca, sabe? Ela fazia tratamentos com dermatologistas de cremes e medicação para melhorar a pele.
E não adiantou nada disso. A gente fez a retirada do glúten, o que aconteceu? Acabou tudo. E aí, nessa viagem que ela decidiu se permitir, apareceu tudo novamente. Ela falou assim, agora eu criei um bloqueio de verdade. Eu não consigo mais comer o glúten, porque eu não quero ter isso na minha pele de novo. Essa questão do glúten, ontem até eu mostrei um artigo, né? Quando que a gente vê um dermatologista falando de glúten? Quando que a gente vê um psiquiatra falando de glúten? Quando que diz de glúten? Eu fazia ferritina, muitos pacientes têm uma dieta com glúten. Então, os pacientes têm dificuldade de tirar. O glúten é um alimento extremamente inflamatório. É um alimento que aumenta a quantidade de citocinas. E, querendo ou não, a ferritina é um marcador. Quando a inflamação está aumentada, vai fazer sangria, porque a inflamação é tão grande que pode ter as funções hepáticas. Então, quantos pacientes a gente tem alteração de transaminase, elevação de TGO, tem glúten, isso diminui. Eu não vou dizer que vai curar, que vai melhorar 100%, mas diminui pela metade, muitas vezes, diminui 2/3. Então, assim, o paciente fica com uma ferritina quase próxima do normal. A gente tem tantos pacientes com doenças dermatológicas, a psoríase relacionada ao hipotireoidismo, a tireoidite Hashimoto está diretamente relacionada com... A gente diminui o TPO com a retirada do glúten da dieta. Se você tem um anti-TPO alto e você retira o glúten, esse anti-TPO cai pela metade. Então, você vai tocar e vai baixar realmente tudo. Aline, quando você balança a cabeça... O seu estão dizendo que tá falhando, e o meu tá dizendo que quando eu balanço, e olha que eu tô balançando horrores. O meu microfone esbarra. E eu não consigo ficar sem fone. Parece que se eu tiro o fone, ninguém tá me escutando, é uma coisa louca. Mas eu vou tentar não balançar, tá? Tá. Então, assim, essa questão do glúten, ela é muito forte, ela é muito importante. Então, assim, várias pessoas colocaram ali, né? Eu tenho isso no couro cabeludo, eu sinto dor no corpo, ataca a minha garganta, quando eu comia no passado diariamente. Quanto tempo demora para melhorar depois da retirada do glúten? Então, assim, se for realmente só o glúten, né? A Ana Paula, ela é minha paciente, tá? Então eu sei por que ela tá perguntando. Mas, assim, se for só o glúten, que não é só o glúten, né? Então a gente tem o intestino permeável, a gente tem uma desbiose bem importante, a gente tem uma questão inflamatória que a gente precisa tratar, a questão do estresse oxidativo. Mas, assim, em relação a sintomas mais específicos, por exemplo, como cansaço, como fadiga, fraqueza, alguma dermatite realmente que seja provocada pelo glúten, que a gente percebe que é só o glúten, né? Úlceras varicosas, então a gente vê muito paciente com úlcera varicosa que melhora muito, que não tem como retirar, como tratar, enfim, a gente retira e essas úlceras começam a fechar. Então, assim, essa questão das citocinas e do glúten é muito importante que os pacientes entendam. Por quê? Porque o glúten, além de provocar essa questão inflamatória, ele traz um aumento do estresse oxidativo, ele traz um aumento do cortisol, ele traz uma fadiga renal, ele causa doenças autoimunes, ele faz com que o paciente tenha sintomas relacionados ao sistema do neuroeixo, né, neurocomportamentais, psiquiátricos. Então, os dores de cabeça que o pessoal fala, enxaqueca, a relação com gastrointestinais frequentes, então o paciente que tem diarreia frequente, né, e que não tem diagnóstico de doença celíaca, ou que o paciente é constipado, porque o glúten ele pode ter sintomas dessa forma, às vezes episódios diarreicos, né, parece uma infecção intestinal e o paciente não entende, ele tem isso frequentemente, então a cada 1, 2 meses ele tem um episódio de infecção intestinal, né, que o paciente nem percebe que é essa relação do glúten. Tem tanta coisa que a gente pode falar. Nossa, é muita coisa. A Ana Luísa citou aí uma série de doenças autoimunes e é exatamente isso, Ana Luísa. Todas as doenças autoimunes vão ser agravadas com o glúten. A enxaqueca, então, é uma coisa campeã.
você retira o glúten e com poucos dias pessoas que tinham crise de enxaqueca assim constantemente, a retirada do glúten. Então assim, tem tanta coisa, dores articulares melhoram extremamente com a retirada do glúten. Gente, autismo, sabe? O que tem de trabalho do glúten em relação ao autismo. Então assim, eu falo muito isso, tá? Eu costumo falar, eu tenho poucos pacientes hoje autistas por conta da dificuldade desse entendimento, porque o médico não falou que era para tirar o glúten. E aí a nutricionista aqui disse para retirar, e é muito difícil, né? Porque a criança, quando ela tá. Quando os pais acham que elas estão agitadas, as primeiras coisas que às vezes são dadas são os alimentos com glúten. E a criança piora, e a criança fica mais irritada, e depois não se sabe. Você quer ver uma observação, doutora, que eu fiz há poucos dias? O meu menino tem 4 anos e ele vai para a escola e assim, aqui em casa, o café da manhã das crianças antes de ir para a escola é um omelete. E, e aí, o que que aconteceu? Passou uma semana que as crianças estavam extremamente irritadas, sabe, na escola. E, na verdade, vem essa irritação de muito tempo. A professora reclamando das crianças estarem muito agitadas, nervosas, tem crianças muito nervosas. Eu passei a fazer uma análise, sabe? Do tipo de alimentação, da base de alimentação. Lógico, eu não estou analisando a alimentação dos outros para julgar ninguém, mas é por falta, às vezes, a pessoa de informação mesmo. E essas crianças, a maioria, que estão agitadas, nervosas dentro de sala de aula, são crianças que vivem, né, caçando confusão. A base da alimentação é baseada em glúten e comida processada. E os pais pensam que isso é bobeira. Não é bobeira, gente, vocês não têm noção. O meu filho, na minha casa não tem glúten. Se eu vou na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra e eles têm contato com glúten, principalmente o Luiz Eloy, tá? Que é o menorzinho de 4 anos. É impressionante. Se eu filmar para vocês a criança antes e se eu filmar para vocês o Luiz Eloy 10 minutos depois de ingerir, vocês não acreditam que é a mesma criança. É completamente diferente. O menino fica irritado, ele fica nervoso, ele fica agitado. Então, assim, a gente sabe que tem toda uma relação, tá? Fora todos os aditivos, a gente não está falando só do glúten em si, quando é um produto processado tem outras várias coisas. Mas, gente, é entender, sabe? A gente não está falando aqui de uma restrição, como a gente sempre diz. Nós não somos contra e nem somos a favor de dieta, assim, nós estamos falando que tem que fazer assim. A gente quer colocar aqui para vocês a informação do que realmente faz mal, do que realmente pode estar prejudicando a sua saúde, a sua vida, sabe? Hoje mesmo eu fiz um post falando dessa questão de fadiga adrenal, que as pessoas não sabem nem o que é. Você fala adrenal, mas adrenal, o que você está falando? Então, assim, são assuntos que a gente está tentando trazer para vocês de conhecimento. Vamos conhecer, sabe? O que a gente está vivendo, os nossos sintomas e tentar adequar a nossa realidade. Exatamente isso. Então, a gente vê ali muitas pessoas falando, né, vários sintomas, a questão das dores nas articulações, da disbiose. A Maria Quero, né, a Kênia, ela é uma moça aqui de Porto Alegre, né, que ela tem uma loja só de produtos, né, glúten, porque ela é uma celíaca que teve lúpus, tem disbiose e síndrome fúngica, ela escreveu aqui. Então, ela tem uma loja aqui em Porto Alegre só com produtos sem glúten. Ela não faz tudo sem açúcar, mas ela faz bastante coisa sem glúten, né? Então, é um lugar muito legal aqui em Porto Alegre que vale a pena a gente ver. E só a gente sentindo na pele, né, Maraline, para realmente entender o que é, muitas vezes, uma outra pessoa colocou aqui, né, que tem a relação que muitas vezes as pessoas negam essa questão do glúten e elas dizem que é genético, que não tem o que fazer, que as dores vão ser sempre assim, porque o médico falou que não tem tratamento. E isso é uma coisa muito enraizada, né? Essa questão do genético e do idiopático, né? Então, eles falam muito também a respeito disso. Se eu não sei o que é, o médico ele não tem capacidade, ele não tem, o ego dele é tão grande que ele não consegue dizer eu não sei de onde veio. Ele diz que é idiopático, então que ninguém sabe, ele também não sabe, tá tudo certo. Ou então eles dizem muito isso. Ah, é genético.
Mas o projeto Genoma veio para quebrar tudo isso que está acontecendo, né? Para que a gente veja que a nossa genética ela não é responsável por nada, que a maioria dos nossos genes são lixo, então a gente tem um lixo dentro do nosso DNA, né? Que a maioria é lixo, e que a gente tem menos carga genética do que, por exemplo, o arroz. Então, as pessoas não têm essa ideia. O arroz ele é mais complexo do ponto de vista genético do que o humano. Então, a genética ela não tem tanto papel, porque ela não mudou nos últimos anos, nos últimos milhões de anos, para a gente ter tido tanta incidência de doenças e para que tenha tanta prevalência dessas doenças, porque elas não só vêm, como elas ficam, né? Então, essa questão da genética é uma questão que as pessoas têm que abandonar de uma vez por todas. Claro que se você tem alguém celíaco na sua família, isso é uma coisa interessante. O próprio diagnóstico da doença celíaca, já que a Kênia estava aqui, me lembrei disso. O próprio diagnóstico da doença celíaca, a gente tem que levar em consideração sempre quando a gente pergunta para o paciente tem alguém na sua família que é celíaco? Por quê? Porque alguém na família celíaco tem uma maior possibilidade que você tenha essa carga genética, porque existem alelos, né, do HLA, né, do antibiótico humano, que a gente chama de DQ2, DQ8, muita gente pede, eu não costumo pedir porque eu acho que não faz diferença nenhuma. Eu acredito que todos os pacientes tenham sensibilidade não celíaca ao glúten e alguns sejam celíacos. Essa é a minha definição e tá tudo certo. Concordo plenamente. Quer se tratar comigo é assim, se não quer, beijo. Tem um monte de gente aí que não pensa dessa forma. Mas a gente tem que entender essa posição de que para fazer o diagnóstico ainda na medicina tradicional clássica, a gente precisa ter alguns critérios diagnósticos. Deles é a presença do alelo DQ2, DQ8. Além disso, a gente precisa de alguns autoanticorpos. Então, se o paciente tem alguns autoanticorpos, como, por exemplo, a antigliadina, a gente também tem uma forte, vamos dizer assim, tendência diagnóstica, né? E aí a gente parte para a endoscopia, para a biópsia, né? E acaba fazendo a biópsia e vendo se realmente tem uma lesão importante, né, das vilosidades intestinais caracterizada pela doença celíaca. Além disso, a gente precisa fazer um teste terapêutico, que é uma dieta sem glúten. E depois que a gente faz esse teste terapêutico, o paciente melhora dos sintomas, a gente tem que reintroduzir o glúten para confirmar que esse paciente tem doença celíaca. Então, uma tragédia, uma série de erros, um atrás do outro, que levam o paciente a uma peregrinação, porque é exame de sangue, é exame de endoscopia, é anatomopatológico, é dieta com glúten, é dieta sem glúten, mais exame. Então, assim, totalmente desnecessário, porque se você tem sintomas, se você quer ver como é que você está reagindo, se você tem alguma queixa, se você tem alguma doença, não precisa de exame nenhum, tira o glúten. Por que insistir em continuar com aquilo que está te deixando doente? É a mesma história do diabético que quer continuar comendo açúcar. Porque se o médico falou que se eu tomar medicação eu posso comer o carboidrato, não é assim, gente. Como é que você vai ingerir uma coisa que você sabe que está te fazendo mal? Como é que você vai continuar comendo algo que você já detectou que não te faz bem? Então eu costumo falar que é uma questão de escolha. Eu também sou desse modelo aí. A pessoa me procura, essa semana mesmo uma pessoa me procurou, o médico me encaminhou para você, pediu para fazer uma dieta sem glúten e sem lactose. Mas eu não queria abandonar tudo. Falei, então, não sou eu nutricionista que posso te ajudar. Ou então, você nem deveria ter vindo, na verdade, porque você é para fazer... Não, ela me mandou na hora de marcar, antes de marcar a consulta. Porque, tipo assim, é um aviso já, né? Se você for me tirar tudo, eu nem vou. Eu falei, então não precisa vir. Porque se o médico já te orientou, tá com problemas gástricos sérios, eu falei, eu não tenho como, eu não tenho como te ajudar. Então, se todos os pacientes que entram em contato, pessoas que entram em contato comigo e dizem assim, eu queria fazer uma dieta, mas eu não quero tirar o pão. Eu falo, cara, primeiro ponto, você tem que consultar e entender, eu tenho que entender quais são os seus sintomas. E se você conseguir entender junto comigo que te faz mal, não estou te obrigando a ficar sem o pão. Você tem que entender que não te faz bem. Você tem que absorver essa informação. Então, durante a consulta, eu não entrego para a pessoa um papel e falo assim, toma, faça. Eu explico do início ao fim por quê. Porque se tiver uma adesão, entender tudo isso que a gente está falando aqui, mas por que a gente está tirando o glúten? Por conta disso, 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 desse sintoma, desse sintoma, desse sintoma.
pronto, a aderência é muito maior. E é isso que a gente está tentando, né, durante essas nossas lives. É fazer com que as pessoas saiam daqui com uma pulga atrás da orelha. As pessoas, no mínimo, elas têm que sair da nossa live refletindo. No mínimo, assim, peraí. Tem lógica que elas estão falando. Eu vou começar a estudar mais, eu quero entender mais. Gente, não vá profissional nenhum sem questionar. Não senta na frente de um médico e só aceita aquilo que o profissional te falou, sem você entender por quê. Fala, mas por quê? Ah, mas por quê? Eu quero entender por que que eu tenho que fazer isso. Ah, por que que eu tenho que comer isso? Mas por que que eu tenho que tomar isso? Você tem que entender. Não vai para uma consulta só para ser um fantoche, sabe? Para ser um objeto. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, gente. E se você faz isso, você vai fazer com que os profissionais cada vez estudem mais. Por que que os profissionais não estudam? Porque eles não são questionados. Se eles falam com você assim, vai lá, faz isso, faz isso. Você faz. Você não questionou nada. Então, por que que ele vai estudar? Ele vai continuar na mesmice. E não é, por exemplo, que eu e que a doutora Gabi a gente quer. A gente, pelo contrário, a gente quer fazer vocês a ficarem com a pulga. É para vocês sugarem a gente mesmo. Que eu não souber, eu vou estudar. Eu vou pesquisar. Manda no direct, manda no WhatsApp, sei lá. Mas suga da gente o que a gente tem para dar de conteúdo. Essa é a nossa ideia, né? Acredito que a gente está tentando fazer isso ao máximo. Né? Não é exatamente isso. Eu sempre falo na consulta, eu digo assim, tá, qual é a próxima? Eu não tenho, não, mas pensa que deve ter alguma coisa que tu precisa me perguntar. Eu sempre falo isso, porque essa questão é muito interessante, né? Da dúvida, da pergunta, do questionamento, do raciocínio, da pessoa começar a raciocinar de uma forma diferente do que vem a informação. E eu acredito que, como eu, como a Naraline, a gente não vai saber tudo e não tem nenhuma pretensão. Mas se eu não souber, eu vou procurar, né? Como, por exemplo, quando vem caso para mim que eu não sei o que eu tenho que fazer, ou eu pergunto para alguém, ou eu procuro, ou eu vou estudar, ou eu vou ler coisas diferentes. Eu gosto muito de coisas diferentes de fora, né? Eu vivo nos sites de medicina integrativa dos Estados Unidos, enfim, que eu adoro e que tem coisas novas, tem sempre coisas diferentes e informações relevantes, né? Que muitas vezes a gente nem tem noção. Inclusive, você fez uma coisa esses dias que eu achei sensacional, que você foi nos seus stories e ensinou as pessoas a usarem PubMed. Porque se as pessoas que querem estudar souberem do site e colocarem lá o que aparece de estudo, gente, não é pouca coisa. Então, assim, quando surgiu algum assunto para você, não vá no Google, vai no PubMed. Coloca É, lá. do Google Scholar, né? Eu gosto muito do Google Scholar para o pessoal mais leigo. Eu É, acho que é um negócio tão fácil, né? Tão simples, né? Então, eu botei no PubMed porque as pessoas têm preguiça de procurar, sabe? Tem preguiça de olhar, tem preguiça de pensar. Tudo tem que ser, o que que acontece, o que que faz. Eu tenho pacientes que são super instruídos e que ficam, mas o que que acontece? Sabe, coisa simples. Pô, o que que custa tu procurar e investir na tua saúde um tempo que tu faça para investir? Vem tanto filme nesses Netflix, vem né? tantas essas bobagens de YouTube, Verdade. vem tantas essas baboseira de TikTok, sabe? Não que eu sou contra, porque eu acho que tem um momento para tudo, mas o que que custa tu ficar 5, 10 minutos lendo alguma coisa ali num site legal, sabe? Um site de fora. Mas enfim, tem uma questão aqui, eu acho que para terminar a live, que é muito bacana, que diz assim, ó, todos os alimentos que têm glúten são ruins, mas seria os diluídos, por exemplo, a cerveja, ainda pior? Pois então, vamos lá. Com certeza a cerveja é bem pior do que o pão. Porque a cerveja, além Sem dela ter o dúvida. glúten, ela tem uma coisa muito pior para o seu intestino, que é o álcool, né? Então, Ela junta dois potentes inflamatórios, dois potentes, que vão sobrecarregar muito. Ontem mesmo um paciente falou comigo assim, por que que quando eu não chego no final de semana que eu tomo café, eu me sinto muito mal? Aí eu falei assim, vamos pensar comigo aqui. Que dia que você começa a beber? Que eu já conheço ele, né? Sexta-feira. Que dia que você toma o café? Que você tá reclamando? Ah, sábado pela manhã eu vou tomar café. Nossa, eu passo muito mal. Eu tenho uma azia, eu tenho... Falei, cara, você sobrecarregou seu organismo com o glúten, com o álcool, e aí você tá com cafeína. Você tá extremamente sobrecarregado, porque você vai sentir um monte de coisa.
Então, assim, é exatamente o que a doutora está falando. Quando você está tomando a cerveja, não é só o glúten. Você tem o álcool, que é extremamente tóxico. Gente, eu faço gestão de bebida alcoólica. Quem me segue sabe que eu faço. Não é sempre mais fácil. Mas a gente tem que saber que álcool não é uma coisa que foi feita para a gente ingerir, porque ele é tóxico. Então, assim, a gente tem que ter o manejo. Ah, você sobrecarregou seu corpo, ainda vai perder noite de sono, tem álcool, tem glúten junto. Peraí, o que mais vai ter? Esse corpo está preparado para isso, sabe? Então, realmente, a cerveja é bem pior. Por isso que eu falo para o meu paciente, se você consegue tomar um destiladozinho, não, um bom vinho, dá para fazer uma troca? Porque a cerveja, de fato, é muito mais agressiva. Exatamente isso. Então, entender que nesses alimentos, como por exemplo o trigo, o centeio, a cevada, e por exemplo, a cevada também está na cerveja, né? Então tem toda essa relação, né, de antinutrientes com álcool, que é extremamente tóxico. Uma outra coisa interessante, acho que mais para terminar a live, que perguntaram sobre a aveia, né? Só para finalizar. A aveia, na verdade, ela não tem nenhum nutriente. Ela tem alguns trabalhos que mostram que ela pode melhorar pelas beta-glucanas alguns níveis de colesterol, reduzir a questão da ingestão porque tem muita fibra e aí você acaba melhorando. Mas assim, eu não vejo a aveia como um alimento para ser consumido todos os dias. E eu vejo a aveia como um alimento para ser consumido sem glúten. Não tem a contaminação cruzada, porque ela não tem na sua formulação, vamos dizer assim, na sua constituição, ela não tem o glúten, ela não tem nenhuma gliadina, nenhuma glutenina que seja caracterizado como glúten. Mas ela pode ter contaminação cruzada, esse é o primeiro ponto. E não é um problema muito grande, mas é um problema. E a outra questão é que eu vejo ela como uma questão nutricional muito intensa. Então, não é um alimento denso nutricionalmente que tenha uma necessidade de que você coma todos os dias. Claro, se eventualmente você quer fazer, por exemplo, uma batida, alguma coisa que seja com aveia, quer fazer um bolo que seja low carb, que possa usar a aveia como um dos ingredientes, eu não acho o fim dos tempos, né? Mas eu acho que tem tantos outros alimentos. Quando você tira o trigo, o que acontece? Você coloca outros alimentos muito mais densos nutricionalmente, a Maraline já tinha falado isso, e com a aveia a mesma coisa. Se você tira a aveia da sua alimentação, você pode acabar colocando alimentos que são muito mais densos nutricionalmente, que trazem muito mais benefícios para a sua saúde do que uma bola de amido com um pouco de fibra. E essa é a minha opinião. É, foi até interessante essa questão da aveia, porque eu recebo direto essa pergunta. E assim, nesse pensamento de, mas a aveia não tem glúten. Gente, de fato ela não tem, mas ela pode ser contaminada sim, porque na mesma máquina que passa o trigo, geralmente tem contato, a aveia também tá lá. Então ela pode ter essa contaminação. Ah, mas tem a aveia sem glúten, que é o dobro do preço que você paga pela outra, né? E às vezes é uma quantidade tão pequena de glúten que se você dependendo, o que eu acho relevante é o que a doutora acabou de falar. Tá, você vai usar aveia pra quê? Porque se ela for pra você fazer um café da manhã à base de mamão com aveia e mel, poxa, não valeu de nada aí, porque você trocou, sabe, coisas muito mais nutritivas para inserir a aveia. Então ela não tem esse poder nutricional todo. É o que a doutora acabou de falar. Às vezes você vai fazer alguma coisa que uma receita, uma vitamina em que a aveia caía bem para poder contextualizar a textura. Tá tudo bem. Agora, para muitas pessoas, não é uma boa pedida, porque ela não vai acrescentar em nada, nutricionalmente falando. Você deixa de consumir a mesma história do arroz e feijão. As pessoas que colocam arroz e feijão no prato, elas deixam de comer o que é extremamente nutritivo às vezes, os vegetais mais nutritivos, mais ricos, uma maior quantidade de carne, uma porção boa de carne, para comer arroz e feijão. Então, ela deixa de comer o que é nutricionalmente interessante e denso para comer aquilo que não é. A mesma história vale para o pão. Por isso que eu não sou, doutora, a favor de receitinhas na rotina. Ah, você me tirou o pão, não tem nada que eu possa substituir à altura? Não. Com o sabor do pão, não. Porque esse sabor que você aprendeu a comer tá errado. Nossa, mas é a minha vida toda. Eu sei, foi a minha também. Tem E as 6 anos que eu tô sem pão, sabe? Eu não passei a vida toda sem pão. Hum? pessoas estão doentes. Né? Exatamente. Então, assim,
O que a gente está dizendo não é para fazer uma dieta que é palatável, muito parecida. Não, a gente está falando de nutrir o corpo, gente. A gente não come só para ser feliz. Tudo bem que tem uma questão social e cultural e tal. Mas a verdade, comida é para nutrir. Então, quando Tá. você olhar para o alimento, não pensa como restrição. Nossa, eu não posso. Não. Você olha para o pão e fala assim: o que que ele me traz de nutrição? Aí para um pouco e reflete isso. Fala, não, não traz nada. Então, poxa, por que que eu vou manter isso na minha rotina se não me traz nada de bom? Você viajou, tá num hotel, não comeu, tá tudo bem, gente. Não, não é o fim do mundo, não. Mas o que a gente está falando é isso. Quando vai comer, faz boas escolhas. Nutricionalmente pensando. Peraí, eu já tô com uma sobrecarga de toxina externa, sabe? Eu tô sofrendo estresse no trabalho, eu tô com problema na minha família. Eu tô com tantas coisas acontecendo que já estão me sobrecarregando, já não tô dormindo bem, sabe? Meu intestino já não é grandes coisas. Para que que você vai se inflamar mais ainda com alimentação ruim? Então é nisso, sabe? A gente tem uma série de coisas acontecendo, gente. Eu falo, às vezes as pessoas pensam que tem gente que manda mensagem para mim no direct assim: "Nossa, mas parece que é tudo perfeito aí para você, é tudo tão lindo, você segue a rotina". Gente, eu sou ser humano igual a todo mundo, sabe? Tem um problema, é criança que chora, que faz pirraça, que quer fazer cocô na hora de sair pra escola, e que suja a roupa na hora, e que cai a comida. É tudo normal, igual a vida de todo mundo. O negócio é a gente estar bem para saber lidar com isso tudo, sabe? E aí eu tô sempre pensando nisso. Peraí, eu já tô cheia de coisas acontecendo, me sobrecarregando de toxina. Por que que eu vou comer alimentos que ainda me inflamam mais? Desnecessário, entendeu? Então é nisso que eu acho que se a população, se a humanidade começar a pensar assim, resolve boa parte dos problemas de todas as doenças. Exatamente isso. Então, assim, a gente não teve nenhuma pretensão de botar o assunto trigo e glúten, né? Mas eu acredito que muitas das coisas que a gente falou, eu acho que contribuíram muito para que você comece a pensar a respeito do glúten, dos malefícios do glúten, que o glúten faz mal para todas as pessoas, independente de característica celíaca ou não. Então, a sensibilidade não celíaca ao glúten, as intolerâncias, elas estão caracterizadas em todos os pacientes. Se você não assistiu minha live de ontem, eu coloquei o artigo lá do Dr. Alessio Fazano, maravilhoso, sobre a questão do glúten, do aumento da permeabilidade intestinal para todos os tipos de pacientes, inclusive os pacientes não celíacos. Acho que a Naraline caiu, mas a live então vai ficar salva. Eu queria agradecer a todo mundo. Não sei se a Naraline vai conseguir entrar para dar um tchau, não sei o que aconteceu. Acho que deu aqui, vamos ver. Para ela dar um tchau. Se você tiver dúvidas ou perguntas, agora na live, eu vou deixar uma caixinha ali, que vai ser o tema, a gente ficou com dúvidas, o tema dela, saúde. E você pode deixar lá a sua sugestão, a gente vai anotar, vou começar a anotar todas as para que a gente consiga fazer cada vez melhor o Quinto de Saúde. Deixa eu só ver a nossa data aqui, porque a gente já deixa falado pro povo que já tem gente que já estava vigiando essa data, tá? Então, ó, hoje, né, primeiro, a gente vai se encontrar, então, dia 15, certo? 15 de setembro. Então, na semana do dia Exatamente. de setembro, vai ser o Congresso Brasileiro de Nutrologia. E eu vou estar lá em São Paulo. Vamos ver o que que a nutrologia está bom. Olha, eu comichei para ir nesse congresso, tá, doutora? Eu comichei, tá? Quando você me mandou, eu falei, ai, meu Deus do céu, mas eu não consigo ir mesmo. Não, não dá para me organizar aqui, é tudo muito difícil. Eu tô no interior do interior do interior. Para mim, tudo eu tenho que ter a família inteira a meu dispor para eu conseguir sair daqui para ir. Falei, não vai dar, tá muito em cima. Mas a partir do ano que vem, você vai me mandar tudo e eu vou organizar minha rotina para estar nos eventos que eu puder estar. Em outubro, eu vou estar no Congresso Brasileiro de Medicina Quântica, que vai ser em São Paulo também, o Congresso da Quântica. Então, eu que sou totalmente quântica e acredito muito na energia, principalmente na energia Ó, dos alimentos, ó né? o meu Cadê aqui, o. ó. Cadê? Ó, Ah, olha. Ah, olha. Já ouviu? lê pra. Claro, claro.
Então, isso aqui é o anti-leque. Isso aqui é totalmente quântico, pessoal. É maravilhoso. Então, ele foi desenvolvido. O povo vai ficar doido de dúvida com a gente falando desses produtos aqui. Eles vão falar, o que é isso que essas mulheres estão falando? Então, assim, esse produto foi desenvolvido para tentar diminuir o efeito, é um frequencial para tentar diminuir o efeito das lectinas. Então, a gente faz uso do anti-leque. Então, quando a gente tem uma alimentação, quando eu vou comer lá no vegano, eu uso anti-leque. Isso é assunto para uma outra live, né? Então, medicina quântica... Né? Nós vamos ter que falar outro momento sobre isso. Sobre oligoelementos, frequência dos oligoelementos e o que os oligoelementos podem trazer na sua saúde. Tudo é frequência. Seu coração só bate, seu coração só bate, seu cérebro só funciona porque tem energia, tem eletricidade. E tudo no corpo é frequência, não tem toque. Tudo é frequencial. Então, leiam sobre isso, estudem sobre isso, Naraline. Um beijo, gratidão eterna. E gratidão a minha. Setembro. Até dia 15. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por todos que acompanharam até agora. Vai ficar salva a live. E a caixinha de perguntas lá agora depois, para que você possa mandar sua dúvida, sua pergunta. E a próxima Quintas com Saúde pode ser o assunto que você escolheu. Beijo. Boas. Beijo. Até dia 15. Até.